Oi, galera. Bom dia. Como é que vocês estão? Vamos continuar os nossos estudos em português? A gente vai estudar hoje, não sei se vocês lembram, sobre o modo subjuntivo que a gente estudou ano passado, dos verbos. Então, vamos lembrar? Os verbos, eles podem ter três modos, né? O modo indicativo, que é quando a gente vai ter a certeza de que algo está sendo dito lá dentro da frase. A gente tem também o modo subjuntivo, que é aquele que vai produzir efeitos de dúvida, irrealidade e possibilidade. E a gente tem o modo imperativo, que é aquele que a gente vai trazer a ideia de ordem, de conselho, de pedido, né? Então, a gente já viu que os modos verbais, eles vão indicar o quê? Pra gente uma atitude de quem fala ou quem escreve diante de acontecimentos no presente, no passado e no futuro. Então, olha só, observe essas duas orações aqui. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nessa quinta-feira um projeto de lei. Então, qual é o verbo que a gente vai ter aí nessa oração? Aprovou, certo? Aprovou aí, a gente tem que tempo verbal? O pretérito perfeito do indicativo. A gente vai ter o quê? Uma ação que foi pontual e concreta lá no passado. Agora, observe essa daqui. Portos vão parar se a greve continuar. Nesse caso aí, a gente vai ter o quê? Uma indicação de possibilidade de algo acontecer lá no futuro. Então, a gente vai usar, nesse caso, o futuro do subjuntivo. A gente tem a possibilidade, não é a certeza, certo? O presente do subjuntivo, ele vai ser usado para indicar um desejo ou um acontecimento provável relacionado ao presente ou ao futuro. E ele vai ser usado depois do conectivo que, da palavrinha que, como esse exemplo aqui, ó. Prefeitura pede que escolas façam cronograma. Que façam. Então, ele dá a ideia de quê? De algo provável, relacionado, nesse caso aqui, ao futuro, certo? Vamos continuar. O pretérito imperfeito, desconsiderem o cachorrinho, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele já vai produzir um efeito de irrealidade e ele vai indicar um acontecimento hipotético. Como assim hipotético? Se o gelo da Terra derretesse, as bacias dos rios Amazonas, Paraguai se transformariam em braços do Atlântico. Então, nesse caso aí, ó, observa. Se todo o gelo da Terra derretesse. Então, a gente tem aí uma possibilidade bem real, tá? De algo acontecer. Se for o caso, que é uma situação imaginada, irreal, uma hipótese, a gente vai usar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora, a gente pode também perceber, olha só, que os tempos verbais, os tempos do modo subjuntivo, eles vão se combinar com outros do modo indicativo em períodos compostos. O que é que vão ser, gente? Períodos compostos. É quando a gente tiver duas ou mais orações. A gente estudou isso no início do ano, certo? Então, ele dá mais um sentido entre os acontecimentos e entre os fatos. Lembre também que os verbos eles se flexionam, ou seja, eles vão se modificar para cada pessoa do discurso. Eles mudam sua forma de acordo com o tempo e a pessoa do discurso a que se refere. Primeira, segunda e terceira do singular ou primeira, segunda e terceira do plural. Quando a gente pensar em conjugar um verbo no subjuntivo, preste atenção na dica, tá? A terminação típica do presente do subjuntivo vai ser a ou é. Lembra aí, ó, que eu cante, que tu cantes, que ele faça, que eu beba, que eu durma, certo? Sempre nesse sentido. Lembrem que a gente estudou isso ano passado. E do futuro do subjuntivo vai ser o R. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando eu beber, quando tu beberdes, e assim sucessivamente. Já quando a gente vai falando do pretérito imperfeito do subjuntivo, a gente vai ter o SSE. Se eu cantasse, se eu vendesse, se eu dormisse, e assim por diante. Sempre
com essa terminação SSE, tá bem? Então, lembra disso, o subjuntivo, ele vai servir quando a gente tiver hipóteses, certo? Se liga aí na tarefinha que vai hoje para casa, façam com atenção e se cuidem, meus amores. A gente não vê a hora de estar voltando à sala de aula. Morrendo de saudade de vocês, fiquem com Deus.